Olá, boa tarde. Meu nome é Laura Cozendei, eu sou assistente curatorial na equipe de mediação e programas públicos no MASP. E hoje nós vamos começar mais um Diálogos no Acervo, que é um programa semanal. Hoje eu vou estar aqui com o Guilherme Jufrida, que já está chegando. E nós vamos conversar do pintor brasileiro Victor Meirelles, que se chama Moema, de 1866. Essa é a obra que nós vamos trabalhar essa semana. Oi, Gui, tudo bem? Boa tarde. Oi, Laura, boa tarde. Essa é a obra que nós vamos trabalhar essa semana, tanto agora no Diálogos no Acervo, mas também é a obra que foi selecionada para o desafio Desenhos em Casa. Então, temos uma série, de eventos dessa semana relacionados a isso. Também vamos ter uma live na quinta-feira. Enfim, e hoje o Guilherme Jufrida está aqui para a gente poder falar sobre esse trabalho de uma forma, uma oportunidade para a gente trabalhar melhor essas obras. Pois é, Laura, obrigado aí pela... Aí a obra. Pois é, vamos falar hoje sobre a Moema. Moema é a... Desculpa, só uma coisinha antes que eu vou falar. Eu vou desligar agora os comentários para a gente poder ver o Gui melhor. E aí, em seguida, mais para o fim da live, a gente liga de novo e vocês podem tanto enviar perguntas para a caixa de perguntas, como podem também falar depois nos comentários quando terminarmos um primeiro momento aqui. Desculpa, Gui, segue. Perfeito, Laura. Então, hoje a gente vai falar dessa pintura do Victor Meirelles. Victor Meirelles é um pintor brasileiro do século XIX, viveu ali, sobretudo, na segunda metade do século XIX, sua produção principal. É um pintor acadêmico e essa é uma das obras-primas dele. A gente preferiu hoje começar pela obra, que é uma obra que tem uma série de elementos, para depois adentrar no restante da trajetória do pintor na segunda metade da live. É preciso dizer de partida que essa pintura ela parte de uma obra literária, de um poema épico, mas não de um poema épico como o gênero surge ali no século XVI, com, por exemplo, o Camões. É um poema épico barroco, já do século XVIII, de um frei, ou seja, de um missionário português, que na verdade é de uma família portuguesa, mas passa os 10 primeiros anos de vida em Mariana, não à toa, a região ali de Minas Gerais. E esse é um frei, ou seja, uma figura religiosa que no final da sua vida vai escrever um livro a respeito da sua... Enfim, um livro a partir de um fato histórico, bem anterior a ele, um fato histórico ocorrido ali em 1500, mas que também parte, claro, da sua observação e vivência em relação com o Brasil onde ele teria vivido. A história ela está baseada, sobretudo, na vida do personagem principal, aí, o Caramuru, que é o nome dado pelos indígenas da etnia Tupinambá, que viviam ali na região da Costa do Descobrimento, chamada, ali na região onde hoje está Porto Seguro. Enfim, também é considerado um mito, um livro e uma narrativa fundadora da cidade de Salvador. Isso a gente vai falar mais para frente. De todo modo, estamos na região da Bahia, na região que foi a primeira colonizada, ali em 1500, onde os primeiros colonizadores portugueses chegaram. E a história aqui é uma história da chegada desse português, do Diogo Álvares Corrêa, depois chamado pelos indígenas, supostamente, de Caramuru. Essa história também foi recontada numa minissérie, num filme, chamado Caramuru, a Invenção do Brasil. Enfim, um filme do Guel Arraes, que é até bem interessante, vale a pena voltar a ele. E, enfim, aqui o Durão, que era a maneira como ele era chamado aqui, esse frei, contava a história dessa chegada desse Diogo Álvares Corrêa, E, claro, a primeira relação dele de conflito com os nativos tupinambás, Ele foi um náufrago aqui em terras brasileiras.
é um personagem que existiu, mas que é, de certo modo, romanceado pelo livro. E, com o tempo, ele teria tecido relações com a etnia que ele se relacionou, que eram os tupinambás, tanto relações pelo amor, pelo afeto, com a filha, inclusive, do cacique tupinambá, a Paraguaçu, como também pela violência. Então, Caramuru, a tradução tem várias, mas todas envolvem fogo, trovão. No texto, há quem diga que ele chega com uma arma de fogo, algo que era desconhecido dos indígenas brasileiros naquele momento. Indígenas em território que veio se chamar Brasil, né? Que na época, claro, não tinha esse nome. Então, esse colonizador, ele aprende o idioma, né, o Caramuru, ele se aproxima da aldeia, ele tem relação com uma série de mulheres e ele se apaixona por várias delas, entre elas a Moema, que é a personagem aí da obra que nós estamos comentando, mas que aparece muito colateralmente no livro. Ela aparece em um dos cantos, né, são mais de 30 cantos. A Valente vai ler os trechinhos aqui que ela aparece. De todo modo, a história principal se desenrola nesse amor dele com a Paraguaçu, esse casamento dos dois e essa volta dos dois para a Europa, para a França, porque naquele momento Portugal e França estavam fazendo uma série de relações comerciais que também atingiam o Brasil através dos fluxos comerciais que agora não eram só mais simplesmente portugueses, eles também estavam relacionados a outras cidades e territórios europeus. E ele leva Paraguaçu para a França, onde ela adquire o nome de Catarina, enfim, o nome de uma rainha de lá, e a história se desenrola nesse sentido. Volta para a Europa, já nas caravelas, a Moema, que seria uma outra amante dele nesse período que ele estava ali com os indígenas, ela teria nadado ao encontro do seu amor e não atingiu, não conseguiu alcançá-lo. A navegação segue seu fluxo pelo mar, ele abandona, né? Ele prefere a outra amante, a outra mulher, e ela teria então se suicidado através de um afogamento. E isso aparece muito brevemente. Enfim, o Durão apenas menciona que a Moema gemia de inveja. Então, ela não tinha conquistado aquilo que supostamente, né, o indígena mais desejaria, que era ir para a Europa com o colonizador. Então tem uma série de julgamentos morais aí que depois a gente vai, de construções mesmo, né, de uma certa narrativa da relação entre colonizador e colonizado, português e indígena, que estão aqui imbricadas nessa história, que depois vai se tornar literatura e depois pintura aqui. E a Moema, então, ela simplesmente desaparece no poema. E, de certo modo, aqui, o Vitor Meirelles, né, quase 100 anos depois, ele vai se apropriar dessa história, né, que está no poema e também faz parte de um certo mito fundador do surgimento, né, da origem da Bahia, né, do Brasil, mas especialmente da Bahia. Até a gente encontrou, né, Laura, não sei se vale a pena mostrar, uma pintura em uma igreja em Salvador, em que aparece a Paraguaçu, que é essa esposa do... Antes de mostrar aqui a Moema, essa indígena que vai com o Caramuru, essa é uma das pinturas em que aparece essa chegada. Essa outra é essa mesmo, que já aparece essa figura da Paraguaçu, com a pele bem escura aí, num comentário já racial, na maneira como ela é representada, mas ela já era uma indígena, então, convertida ao cristianismo, né? Porque a gente não pode esquecer que a colonização, ela é, sobretudo, inicialmente, por razões econômicas, mas ela tem um peso missionário, né? Ela desejava expandir a religião católica, que estava numa espécie de crise ligada a uma série de questões na Europa, e a vinda ao Novo Mundo também está ligada à expansão da fé católica e dos crentes na religião católica. Então aqui ela já aparece um pouco sonhando
com a Virgem Maria e com esse imaginário cristão. Então, voltando lá a Moema, então só essa breve introdução, para pensar que as pinturas históricas, que é o gênero em que o Victor Meirelles, assim como o Pedro Américo, são os dois maiores do século XIX e talvez da história do Brasil, os dois principais representantes desse que é considerado o gênero mais elevado, mais importante da pintura acadêmica. O Victor Meirelles, então, assim como outras pinturas históricas, ele vai olhar não só para o fato histórico, mas também para uma obra literária através da qual ele se baseia para pintar. Então, isso era algo muito comum, assim como ele fez, por exemplo, a gente vai ver depois na Primeira Missa, que é uma obra icônica, talvez a mais conhecida dele. Ele se baseou na carta de Pero Vaz de Caminha. Aqui, na Moema, ele se baseou, então, nesse texto do Frei Durão, um texto ali de 1871. Aqui, eu acho que alguns elementos a gente pode começar a destacar dessa pintura, que aqui, nesse tamanho, não dá para ver, mas a gente selecionou algumas aproximações. Trata-se, claro, em primeiro plano, aqui como personagem principal, de um nu, né, de um corpo de uma mulher colocado assim sobre a areia, numa posição um pouco lastreada na pintura mítica também, né? Uma figura colocada assim como uma divindade também. Ao mesmo tempo, essa figura, ela, apesar de morta, ela tem a pele quente, assim, ela tem as cores quentes, como se estivesse ainda viva. Ela tem tanto a cor da pele como as marcas do rosto são híbridas, mas elas não são de forma alguma marcadamente indígenas. Mas o pintor colocou de maneira muito explícita, aí no meio da pintura, um cocar indígena nas pernas dela, que seria um resquício dessa presença indígena nessa personagem. Foi expelida pelo mar, ou seja, ela é uma cena, né, um momento que pretende, uma única pintura que pretende narrar vários acontecimentos ao mesmo tempo. É outra característica da pintura histórica. Numa mesma composição, vários movimentos, várias ações estão acontecendo ao mesmo tempo. Aqui, a princípio, o mar espelhe a personagem principal, a Moema, para fora dele, já morta, né, já afogada, nessa postura que, por um lado, é natural, né, assim, depois desse afogamento, por outro, tem algo de uma pose, como eu disse, mítica, clássica, ligada à pintura também mitológica, que é outro gênero importante, que, de certo modo, aparece aqui na pintura como um elemento secundário. A sensualidade do corpo dela, a erotização é notável. Depois a gente vai entender que esse é um dos primeiros nus da arte brasileira, então era algo que, enfim, hoje parece trivial, mas era algo que estava acontecendo de modo muito substantivo na Europa naquele momento, que acontece. Essa é uma primeira geração, um primeiro momento que isso aparece na pintura acadêmica brasileira. Então, para uma pintura histórica é algo muito sui generis, esse nu individualizado tão destacado ao centro. Tem uma série de... o mar também tem uma sensualidade curvilínea, circular, que aparece aqui à esquerda exatamente. Então, esse mar super bem pintado, que tem um movimento sutil das ondas que estão trazendo essa personagem, mas que também tem essa sinuosidade do corpo dela, que também está na paisagem ao entorno. Acho que vale a pena a gente só ver outros dois elementos que eu acho que são importantes. Bem ao fundo se vê um traço muito minúsculo da nau, né, da navegação que leva o Caramuru a Paraguaçu. Então, você está vendo essa narrativa, né, que está no livro acontecendo quase escapando do campo de visão da pintura. E logo à direita tem outros dois campos de personagem, outras duas partes da tela que são preenchidas com personagens indígenas, que aparecem como que correndo na direção ou acenando como se tivessem encontrado a Moema, vindo socorrê-la, enfim, supostamente ainda viva. De todo modo, aqui acho que é bem assim, importante que os indígenas, né, vamos dizer, os outros membros da etnia que a Moema fazia parte ou que viviam próximo onde ela aparece na praia,
eles estão no último plano da tela, né, bem distantes, aparecem... aqui dá para ver menos ainda, mas pessoalmente dá para ver algumas manchas de personagens, mas sem nenhuma definição. Então, também muito ao contrário da Primeira Missa, que é a outra obra importante do artista, que coloca os indígenas, vocês devem lembrar, daqui a pouco a gente vai ver ela com calma, coloca os indígenas, então, em primeiro plano. Aqui eles aparecem, uma parte da literatura comenta, que eles aparecem como se fosse um coro de uma ópera. Nesse momento, também florescem, enfim, é construído o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, começa, né, esse momento que o Vitor Meirelles está trabalhando ali na segunda metade do século XIX, é o momento que o Rio de Janeiro apresenta essas instituições científicas e artísticas e culturais, dentre elas o Teatro Municipal, e mesmo em São Paulo, com o Teatro São Pedro, e você começa a ter uma série de óperas feitas no Brasil a partir de temas brasileiros, ou que tivessem personagem brasileiro. Em algumas dessas óperas, a Moema foi encenada, e justamente aparecia essa figura do coro indígena. Então é algo que aqui a gente pode ver muito explicitamente, assim, como alguém, como uma voz coletiva que aparece ao fundo, assim, simbolizando essa tentativa desse reencontro, essa chegada do nativo com um ente que foi perdido. Então, de alguma forma, é essa cena que aparece na pintura aqui na Moema. Ela é uma cena, como a gente comentou, que não está literária, então é quase como se o pintor pintasse uma continuação, né? Algo que não está na trama e que ele pode, através da pintura, prolongar a partir, claro, daquilo que já foi colocado na pintura, desculpa, na obra literária. Tem uma outra questão que eu não mencionei aqui, que eu acho que é importante: os cabelos da Moema, eles estão colocados assim de maneira a formar como se fosse um arco, assim, de uma esfera solar assim, em volta da cabeça dela, que também foi lida aqui de maneira bem interessante, como se fossem raízes também. De algum modo aqui, a paisagem, o território e esse corpo de mulher erotizado, enfim, que foi de alguma forma violentado, ou usado, ou romanceado com esse personagem que partia, também essa terra brasileira, colonizada, que estava em processo de colonização, e essa figura da natureza, tanto humana quanto não humana, ou seja, da paisagem e da mulher aqui, como se estivessem os dois imbricados em ressonância. Então, isso eu acho que é algo interessante para a gente pensar nos símbolos que estão colocados aqui dessa mulher, né, rejeitada pelo colonizador, que prefere, enfim, morrer. Então tem algo bem trágico nessa história, né? Ela não é a história da mulher que foi, né, e que em si já tem uma violência, ou seja, uma certa leitura da história, né, como se esse encontro entre colonizador e colonizado fosse de algum modo pacífico, harmonioso, mas aqui é justamente a personagem preterida desse encontro que guarda tantas violências. Então, não sei se a Laura gostaria de dizer mais alguma coisa aqui em relação à obra. Não, eu acho que esse ponto do momento, né, que o artista escolhe para representar, para sintetizar essa narrativa, é algo muito importante, né? Não somente nessa obra, mas quando a gente pensa em pintura e em arte, até certo ponto, de uma forma geral, assim. Muitas dessas narrativas, dessas histórias, elas são conhecidas e existe sempre um esforço, né, repetido por artistas para tentar, no qual essa escolha de qual vai ser o momento que sintetiza, que dá o drama, que dá um pouco, anuncia o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois, né? Então tem que pensar também na pintura como esse instante, mas que deve condensar todos esses tempos, né? Exatamente. Eu acho que é legal a gente falar que essa é uma pintura sui generis em vários aspectos na trajetória do Vitor Meirelles, que é conhecido como um grande pintor de história, né? Um pintor do gênero, que aqui, de certo modo, é uma pintura que também é um gênero de história, mas ela tem como centro, como eixo, esse nu feminino
mitológico, né, de referências mitológicas, num primeiro plano um personagem individual, né, algo bem comum nas pinturas de história, que em geral tratam de massas de pessoas e coletivos, muitas vezes em guerras ou em momentos fundadores, mas de todo modo é um momento fundador, né, um momento fundador de uma certa tragédia de Brasil ou de uma certa narrativa de colonização. Então, de algum modo isso está aqui, mas com algumas particularidades. Também, em geral, o Vitor Meirelles trabalhava por encomendas e, em geral, as suas obras eram prontamente adquiridas. Carinha dele. Exato, que é o Vitor Meirelles. As obras do Vitor Meirelles, várias delas, a maior parte delas era encomendada e depois adquirida pela própria Academia Imperial de Belas Artes, que era financiada, claro, pela corte de Pedro II, que era um grande patrocinador e entusiasta dessa geração de pintores que iria constituir uma visualidade nacional identitária para o Brasil. E essa obra Moema, ela não só não foi adquirida, como ficou na coleção do pintor, da família do pintor, foi para algumas coleções até ser doada para o MASP ali no início da coleção, no final da década de 40, quando o MASP é fundado, e essa coleção, sobretudo de arte europeia, mas de todo modo o Bardi, fundador do museu, escolhe alguns representantes de arte acadêmica e moderna brasileira para, enfim, marcar também essa coleção. E essa é uma das obras escolhidas ali para ser adquirida. Então, uma obra muito particular dentro da trajetória do artista. Como eu disse, é um dos grandes representantes do academicismo brasileiro, né? O academicismo, ele nasce ali como uma primeira tentativa oficial de constituir uma arte brasileira. Porque, na verdade, a gente está falando de um país colonial, né, em que as suas formas de representação artística não se organizavam até o século XVI, que a arte europeia se organiza. Então, os indígenas que aqui habitavam tinham outras relações com a materialidade, com a visualidade, formas mais efêmeras, mas também trabalhavam com cerâmica, com materiais úteis, enfim, isso é todo um outro capítulo da arte pré-colombiana, que hoje em dia cada vez mais acho que tem que ser colocada paralelamente a essas questões da fundação da arte brasileira. De todo modo, a narrativa oficial da arte brasileira, ela nasce com os artistas viajantes, primeiro, ali no século XVII, primeiro com Frans Post, com a missão holandesa, e depois com a chegada de outras missões europeias de pintores, também a própria portuguesa, que vem com a navegação, enfim, com a colonização econômica e religiosa, como a gente comentava. E, enfim, o único movimento que é considerado pela historiografia como um movimento brasileiro, mas também é uma leitura que foi feita depois pelo modernismo, mas de todo modo, o movimento que nasce e se desenvolve no Brasil é o barroco mineiro, sobretudo na arquitetura, na escultura e também na pintura, com algumas figuras de artesãos e artistas ali no contexto mineiro, nas cidades históricas, mas não só lá, né, na Bahia, em Paraty, enfim, nas cidades históricas coloniais, que desenvolve um tipo de arquitetura e visualidade muito particular, e também de literatura, que até o próprio Frei Durão é herdeiro disso, que é o barroco mineiro, e enfim, esses eram os principais movimentos artísticos brasileiros até então. A arte acadêmica, ela nasce no Brasil com a vinda da família real. A família real, no momento das guerras napoleônicas ali na Europa do final do século XVIII, a Europa, enfim, está em guerra e a família real portuguesa tem que fugir ao Brasil por conta da invasão napoleônica a Portugal. Isso acho que vocês lembram aí dos livros de história. E nesse momento, 1808, a família real então chega ao Rio de Janeiro, a família real portuguesa, e o Rio de Janeiro se torna então capital do Império Português. E com a chegada dessa família real, o Brasil se tornando capital, então, o Rio de Janeiro especificamente, deveria ter algumas instituições civilizatórias, né? Sobretudo ligadas à ciência e à arte. Então, aí que nasce a Academia Imperial de Belas Artes, né? Não imediatamente, mas 8 anos depois, 1816, já é instaurada uma Academia de Artes, né, no Rio de Janeiro,
que vai organizar, então, o ensino de pintura e escultura, e também nasce outras instituições científicas. Não é criada nenhuma universidade, como em outros países latino-americanos, mas é criado um Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Toda essa tentativa científica e artística de tentar constituir um pensamento e uma visualidade, um modo de se entender próprios do Brasil, claro, totalmente inspirados no iluminismo e no romantismo europeus, mas, de certo modo, progressivamente no século XIX, tentando incorporar, compreender e se apropriar, muitas vezes idealisticamente, do nativo, da vegetação, das etnias nativas. Então, é nesse caldo de ensino e de diálogo que o Vitor Meirelles é formado, ainda aluno de muitos professores franceses da missão artística. É, na verdade, uma primeira geração de pessoas nascidas no Brasil. Vitor Meirelles é nascido ali em Florianópolis, que vão estudar com os europeus aqui no Brasil, não só com europeus, com brasileiros também de primeira geração da academia, e vão progressivamente, na segunda metade do século XIX, já no segundo reinado do Pedro II, progressivamente tentar entender, através da pintura, o que seria essa identidade nacional, essa peculiaridade brasileira, os nossos mitos de origem. E aí, claro, a Moema entra nisso. Não sei se você quer complementar alguma coisa do Instituto do IHGB, ou Laura? Não, eu acho importante a gente pensar como que o Vitor Meirelles ele se coloca como um artista formado, né, nesse contexto, mas também como uma geração em que esses projetos institucionais já estão mais consolidados, né? Já têm desenvolvido um trabalho. Então, não somente no sentido de ter sido formado enquanto artista, mas também os próprios discursos, né? As próprias narrativas de como essa história do Brasil deve ser contada, né? E será contada. Quais são os eventos que criam, né, essa formação de uma nação. Tem diversos elementos aí em jogo, né, para a construção de identidade, mas enfim, então eu acho que esse é um dado super importante, pensando, por exemplo, que é de 1850, o que a gente considera um dos primeiros trabalhos de uma primeira publicação de História Geral do Brasil, né, do Van Hagen. Então, toda essa ideia de criar essa narrativa sobre esse passado, né, a partir do presente, foi um esforço que vinha de, né, o Vitor Meirelles, ele bebe desse caldo. Né? Sim, eu acho que existe um projeto aí, né, um projeto de criar uma narrativa oficial sobre essa fundação de um país que, apesar de ter vivido a sua história, ele era um país muito pouco povoado, e povoado, sobretudo, com mão de obra, em geral escravizada, em latifúndios agroexportadores, ou seja, era uma terra, claro, tinha os missionários que vinham aqui catequizar os índios, mas era uma terra marcadamente colonial no sentido exploratório, econômico e também religioso, claro. E aí, com a vinda da família real e o crescimento da cidade, né, o Rio se tornando uma cidade importante na América do Sul, que até então não era, né, era um entreposto menor, você também cria um universo cosmopolita, urbano, em que essas instituições também se tornam-se importantes, e até no sentido de colocar o Rio de Janeiro num circuito também internacional de fluxos, né, de pensamento, de artistas. Então, enfim, do Brasil não ser só receptor, mas também, de alguma forma, agente, né, da sua história. Então, isso, claro, é um projeto do Pedro II, mas que os artistas e os pesquisadores agenciam, né? Eles não são meros executores de um projeto que está dado, né? Senão seria muito simplista. De todo modo, eu acho que nesse sentido aqui no Vitor Meirelles, a obra mais icônica é a Primeira Missa, que até hoje, pesquisando para essa conversa aqui, eu encontrei em diversos lugares a menção 1500
muito antes da identificação da pintura, que é de 1860, ou seja, 360 anos depois do fato histórico que ela supostamente ilustraria. Então, isso é a maneira que muita gente estudou, né, esse evento histórico representado nessa imagem, sem perceber as mediações tantas que foram feitas até chegar nessa imagem. Então, enfim, essa pintura é feita em Paris, já no momento que o Victor Meirelles, por ser o aluno mais destacado, recebe um prêmio Viagem, que era algo também muito marcante ali do ensino acadêmico. E na França, ele estuda, através de livros sobre etnias brasileiras do século XVI, e, claro, relendo a Carta de Pero Vaz de Caminha, também um documento histórico, mas também literário, que narra esses primeiros momentos de aproximação entre indígenas e portugueses, ali em 1500, e aí ele cria essa cena em que os indígenas estão colocados assim de uma maneira bem animalesca mesmo, tem até um que está colocado na árvore como se fosse mesmo um macaco ou algo do gênero, enfim, e todos eles mirando para o mesmo lugar, que é essa cruz, que é o ponto central da composição, que é alçada ali, afincada na terra. Enfim, depois a gente pode traçar um paralelo entre esse cabelo afincado da Moema e essa cruz afincada da colonização. São pinturas que vão para direções muito diferentes, a gente está destacando aqui algumas diferenças delas. De todo modo, elas estão colocadas no mesmo universo da pintura e nessa tentativa de constituir mitos fundadores. Então, aqui, o mito da chegada pacífica do colonizador, da chegada da cruz, claro, da religião católica, dos missionários, né, da colonização religiosa, e desses indígenas colocados aqui de maneira, como eu disse, em sintonia com a terra, nus, enfim, animalizados, e, enfim, de forma muito contrastante com esse português que chegava. Todo esse imaginário é colocado ali num sentido ainda pouco, talvez, de pouco conflito aqui, né? São como dois mundos que se encontram. Claro, há uma diferença marcante entre a veste, né, dos missionários, colonizadores e os indígenas aí pelados ao entorno da cruz. De todo modo, é um evento histórico colocado de forma como se algo, enfim, como se um certo progresso tivesse colocado aí, né? Como se uma certa o início de algo que iria acontecer, o início da colonização, fosse dado por essa cruz afincada aí enfim, um certo renascimento, né? Um nascimento de uma nação, ou tal descobrimento, como é chamado. Enquanto na Moema, se a gente for fazer essa comparação, a partir de uma morte. Então, nesse sentido, elas poderiam ser lidas quase como opostas, né? Sendo que a figura central ali é um corpo de uma mulher e os indígenas estão ao fundo como um coro, e toda a cena ela deriva de um afogamento, de um suicídio, ou seja, de um certo fracasso de um projeto de união ou enfim, de realização de um certo encontro pacífico, e naquele caso supostamente amoroso, entre o indígena e o português, entre colonizador e colonizado. Bom, de todo modo, eu acho que essa pintura é importante ser colocada aqui como um grande, enfim, ícone da obra do Victor Meirelles, e ela foi não só pintada, mas apresentada pela primeira vez na Europa, no Salão de 1861, em Paris, o que é algo bem notável, porque foi um dos primeiros, se não o primeiro, artista brasileiro a expor no principal local de mostra, né, das obras acadêmicas ali do século XIX, que era o Salão Anual de Paris, e, enfim, que aconteceu ali em 61, no ano seguinte da finalização dessa obra, para só depois ela vir para o Brasil e, enfim, até hoje está lá no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Vale a pena vê-la pessoalmente também. Aí, enfim, para comentar um pouco mais da trajetória do Victor Meirelles, nesse momento fundador aí do Brasil, na segunda metade do século XIX, dessa ideia de identidade, de patriotismo, um evento que é considerado muito importante, também um feito
aconteceu durante o governo do monarca Dom Pedro II foi a Guerra do Paraguai. Foi uma guerra travada ali entre Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai, uma questão de fronteira, e que até hoje é o maior conflito que o Brasil se envolveu, né? Foram muitas mortes perdidas, foram, enfim, quase 10 anos de conflito. E o Vitor Meirelles vê nisso, né, o Estado brasileiro também vê nisso uma oportunidade de aí fatos históricos presentes serem apresentados para o grande público, né? Você pensa que uma guerra hoje ela é televisionada, ela é filmada, ela participa do debate público imediatamente. Naquele momento, isso poderia acontecer só através de iniciativas como foram feitas de enviar os pintores para o fronte de batalha e eles realizarem as suas pinturas ali mais ou menos contemporaneamente às batalhas e às cenas de guerra que estavam acontecendo. Também, enfim, isso sempre foi algo trabalhado pelos artistas da pintura histórica. Enfim, não era simplesmente representar o que eles viam, mas, claro, era fazer versões, interpretações do que eles estavam vendo. De todo modo, é bem notável que, naquele momento, tanto o Pedro Américo como o Vitor Meirelles, Pedro Américo, outro grande pintor que pintou Independência ou Morte, bem conhecido também, eles apresentavam versões diferentes da Guerra do Paraguai, e isso chegou aos jornais da época, revelando como que naquele momento, ali final, meados da segunda metade do século XIX, a pintura acadêmica, de certo modo, essas formas de representação do Brasil estavam colocadas no debate cotidiano. Então, de algum modo, pode-se considerar um certo ápice desse gênero no Brasil e da pintura acadêmica no Brasil, ao mesmo tempo que é o ápice, é o início da crise, enfim, como é comum nesses momentos. Então, a pintura acadêmica começa a ser, já era, mas começa a ser cada vez mais criticada por uma suposta cópia, plágio dos pintores europeus, né, que faziam muitas associações entre representações feitas pelo Vitor Meirelles, pelo Pedro Américo e obras de artistas europeus. De todo modo, essas críticas vão se acirrar e isso vai ser, enfim, muito lá na frente, né? Vai desembocar no modernismo e na tentativa de aí fornecer um rompimento à arte acadêmica, recuperando até muitas vezes a própria arte barroca, enfim, de alguma maneira, olhando para a arquitetura barroca como um símbolo de identidade nacional, mas sobretudo também olhando para os indígenas, que é algo que a gente vai falar mais para frente. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Eu acho que aqui talvez a gente possa ver as obras do MASP só a título de curiosidade, as outras obras do Vitor Meirelles que estão no MASP. E que também dão esse grau de oficialidade, né, da relação dele com o Império. Aqui o próprio Dom Pedro II. Exatamente. O MASP tem outras 3 obras, né, a Dona Teresa, que é a esposa do Dom Pedro II, o Dom Pedro II que você já mostrou, que até tem um busto ali curioso, que está identificado como Benjamin Constant, que é uma espécie de ídolo do... Então, aquelas questões do retrato que a gente já discutiu em outros diálogos aqui, né? Como uma série de elementos dão característica a esse personagem, que era alguém ligado às artes, ligado ao pensamento. Então tem um globo atrás, ao mesmo tempo ligado ao sucesso militar, ao poder, né? Com essa roupa militar. Então, são retratos de corpo inteiro também, que evidenciam de grande dimensão, né? Que evidenciam essa relação com o poder e com a oficialidade, como a Laura estava falando. E tem um último retrato, enfim, que era de um médico também português, que veio com a família real. Enfim, são as outras 3 obras do MASP são retratos ligados a essas figuras ou do imperador ou ligadas ao Império e à família real portuguesa. De todo modo, eu acho que a gente pode agora falar um pouco sobre esse ambiente. Não sei se você gostaria de complementar mais alguma coisa, Lau. Não, eu acho que a gente pode ir voltando em direção a Moema, assim, aos poucos, já que já passamos aqui da metade acho que voltamos a Moema, então.
Só para comentar outros poucos elementos que eu acho que vale a pena repetir, eu acho que, enfim, já falamos que a Moema trata-se de uma pintura de gênero histórico. De todo modo, o gênero histórico ele incorpora outros gêneros. Então, claro que tem a paisagem, que é muito bem representada atrás, tem esse corpo de mulher, enfim, tem esse nu também colocado ali em cena, também com traços mitológicos. Então, enfim, o gênero, vamos dizer, principal é a pintura histórica, mas outros temas aparecem. Ele é uma reinterpretação de uma obra literária que já foi escrita a partir de um personagem que existiu, como eu disse, fazem parte do mito de origem da Bahia. E eu acho que vale a pena comentar que todo esse século XIX está imbuído num ideal romântico, né? Eu acho que o romantismo vale a pena entendê-lo junto com o indigenismo, porque o romantismo foi um movimento filosófico, enfim, de ideias que vinha questionar o racionalismo iluminista mais, vamos dizer, focado na razão, ou nos grandes fluxos coletivos, ou aquele que pretendia separar, né, o sujeito do mundo. Então, de algum modo, o romantismo, seja na ciência, seja na arte, ele tentou incorporar a pulsão, as sensações, enfim, a intuição até, dentro de uma ideia de sujeito que, enfim, que tem agência. Então, acho que aqui, essa obra Moema, ela é muito sintomática do romantismo nesses dois sentidos, tanto no sentido do indigenismo, que a gente já comentou, né, nessa busca do indígena, daquele nativo que constituiria a identidade nacional do povo, desse povo não só da Europa, que ia em busca do seu da sua etnia originária, supostamente originária, medieval, tribal, para encontrar quem era esse... Enfim, pensar que no século XIX também estavam se constituindo os estados nacionais. Então, de algum modo, você tenta encontrar figuras míticas específicas de cada território que incorporem uma identidade nacional para aquele lugar. No caso do Brasil, foi se buscar nos indígenas que foram, enfim, primeiros territórios colonizados do Brasil ali na região da Bahia. Tem a figura muito conhecida também da Pocahontas nos Estados Unidos e da Malinche no México. São todas elas mulheres que, de algum modo, foram aquelas que primeiro subverteram a assimetria entre colonizador e colonizado para estabelecer uma suposta relação afetiva ao colonizador, e essa relação justificaria ou daria legitimidade a uma relação que, é claro, ela é violenta e ela é de extrema diferença, mas que ela acontece através do estabelecimento de uma língua comum, de uma tradução. Então, são essas primeiras figuras que falam a língua europeia e vice-versa, né? São esses primeiros colonizadores que aprendem o idioma nativo, então é o início de uma comunicação. Tudo isso no sentido de fundar algo que eu acho que está em muito questão hoje. Eu acho que isso a gente vai discutir, vai escutar, né, na live de amanhã com a Sandra Benites e a Lia Schwartz. Eu acho que elas vão falar muito sobre isso, de maneira que hoje isso está sendo colocado no primeiro plano da crítica, né? Essa narrativa que foi criada, claro que eu acho que o modernismo é uma primeira crítica possível em relação a isso, mas claro que agora são os próprios indígenas na cena principal, acadêmica, artística, que trazem outras leituras opostas a essa narrativa que foi criada do colonizador para o colonizador, né? Se pensar que aqui é o Vitor Meirelles, é um artista brasileiro, claro, mas ligado à Academia Imperial de Belas Artes, ou seja, ligado ao Império. O próprio livro que a gente comenta aqui do Durão é um livro feito por portugueses, por um poeta português ali do final do século XVIII, contando a história a partir da perspectiva também do colonizador que chegou e levou essa indígena Paraguaçu para a Europa. Então a gente está sempre observando a história da perspectiva desses
vamos dizer, vencedores, né? Os postos-vencedores do pensamento colonial. Eu acho que hoje essa perspectiva que a gente chama de decolonial vai muito no sentido de olhar de novo para esse tipo de trabalho e colocar ele em questão a partir de que ponto de vista ele foi constituído, né? Não só a obra literária, como e que ponto de vista ele constituiu, né? Colocando essa indígena preterida, suicidada, aí largada nessa terra em que ela está totalmente imbricada. Então enfim, tem muitas informações, muita visão de mundo colocada aqui nessa pintura. Sim, em que medida, em que contexto ela foi produzida, com que propósito ela foi produzida e como que isso também, né, nos informou a partir dessas imagens, né, a partir da circulação dessas imagens. Sim. De que maneira isso constituiu uma própria imagem dos indígenas, como, enfim, por um lado, um certo purismo, uma certa originalidade, um certo mito, né, de origem nacional, ao mesmo tempo que os indígenas não estavam colocados na cena principal, não eram eles estavam se representando, eles estavam sempre representados pelo colonizador, e aqui, de certo modo, ela é colocada de forma aí, enfim, como uma heroína morta, né, suicidada. Então, isso eu acho bem importante destacar. E, enfim, eu acho que, por fim, acho que vale comentar um outro movimento que estava acontecendo junto, né, com essa possibilidade, outra narrativa possível para essa história que já apareceu ali no modernismo e que, enfim, é narrada desde os primeiros viajantes no Brasil, que é a antropofagia, né? Então, isso foi muito colocado ali no texto do Durão, que essa aproximação entre o colonizador e os indígenas era por afetos, a tentativa de estabelecer relação, era pelo medo da antropofagia, que é esse rito, né? Essa prática de algumas etnias que, ao estabelecer uma relação de guerra ou enfim, de encontro com outras aldeias, enfim, com outras etnias, come-se a carne daquele que foi vencido para incorporar um pouco da sua força, da sua alma. Então, tem uma relação de consumo física mesmo da carne, do corpo do outro, para que aquilo se impregne na própria pele, enfim, no próprio corpo daquele que estabeleceu relação com o outro. Essa prática, enfim, é narrada, né, em alguns livros, assim, do século XVI, como do Hans Staden, e ela é recuperada pela primeira geração modernista. Eu acho que aqui vale a pena, Laura, só mostrar uma obra que a gente encontrou, porque, claro, a Moema foi reapropriada por muitos pintores, entre eles uma obra aqui da Anita Malfatti, que é uma pintora ali da primeira geração, considerada a primeira artista moderna, fez a primeira exposição moderna. A Moema aparece aqui como essa personagem também tropical. De todo modo, eu acho que no modernismo o mundo dos indígenas era muito presente, mas muito menos, não tanto nessa pintura aqui, que também é um nu, enfim, um retrato aqui, ela de certo modo está mais empoderada, está mais presente diante dessa paisagem, mas no movimento antropofágico, que dá esse nome justamente por incorporar esse mito indígena do consumo do corpo do inimigo, muito mais para repensar a própria maneira de se fazer arte, de se incorporar essas referências estrangeiras, muito menos como na arte acadêmica, talvez uma relação de apenas aprendizado com os ícones e enfim, os professores de matriz europeia, e no modernismo muito mais de tentar incorporar essas referências estrangeiras numa linguagem própria, original, fagocitando todas essas influências externas para produzir algo novo, próprio. Então, o modernismo, de algum modo, também continuou nessa relação com os indígenas na busca do que seria uma arte nacional, aí muito menos no sentido apenas de representar os indígenas, como aqui aparece nessa obra da Anita,
mas muito mais de tentar incorporar o mecanismo mítico indígena de relação com a diferença, indígena no sentido geral, mas ameríndio propriamente. Enfim, Mário de Andrade fez uma série de incursões pela Amazônia, e Oswald de Andrade também, e leituras. De todo modo, esse projeto modernista também tem uma série de limites, até porque o indígena aparece só representado, ele não é representante. Nós não temos artistas indígenas modernos, em alguns outros países isso aparece, mas no Brasil não. E agora a gente tem uma outra geração de artistas, curadores, pensadores indígenas que estão super atuantes aí na cena, no debate cultural. Uma delas, Sandra Benítez, é curadora do MASP e vai falar na próxima live de amanhã do MASP. Eu acho que vai ser um momento incrível Gui, de trazer essas questões para agora. Eu acho que agora a gente já está chegando já nos momentos finais. Eu vou ativar os comentários para a gente pescar aqui algumas perguntas e comentários. E lembrando também para quem chegou aí no meio... Ai, não, errei, desculpa. A gente está hoje falando da pintura do Vitor Meirelles, chamada Moema. Essa é a obra que foi selecionada para o Desafio dos Desenhos em Casa dessa semana. Lembrando que todos vocês podem participar disso enviando as suas versões, já que a gente também está falando disso aqui, né? De pontos de vista, de narrativas, de interpretações. Até às 11h59 desse domingo, marcando o hashtag MASP Desenhos em Casa. Eu acho que a única coisa que a gente não comentou, enquanto não vê alguma pergunta, até acho que talvez a Laura gostaria de complementar talvez alguma coisa, não falamos tanto do nu, né? O nu, enfim, claro que a gente comentou essa questão da pintura mítica, que em geral aparecem corpos nus ligados a figuras da antiguidade e tal. Mas também na Europa ali do século XIX, a pintura sobre corpos nus era muito reiterada, assim, né? Não sei se você gostaria de comentar alguma coisa disso, Laura. Eu acho que isso é um aspecto bem importante, né? Quando a gente olha para essa própria Moema aí, agora protagonista, né? No caso, nessa pintura. Ela traz muito mais um corpo, né? Que está mais ligado aos ideais de beleza da pintura europeia, né? Ela tem mais a ver com uma ideia, uma imagem de Vênus, né? E aí, de novo, um tema mitológico, né? Pelos seios, pelo gesto, né? Pela própria curvatura, o movimento, né? Como o corpo se depõe. E acho que isso é bem importante de pensar, como o nu, ele era um gênero que estava conquistando cada vez mais espaço nesse momento, tentando se desassociar somente dessa ideia mitológica clássica. Assim. Então, também trazendo uma ideia de um nu naturalista, né? Não apenas uma coisa de deuses, né? Mas também de situações em que o corpo nu se expõe, né? Em que ele também é permitido. E como você falou, né? Essa é uma das primeiras pinturas, segunda ou a terceira, pintura um nu, né? Oficial, que é exposto, né? Que é produzido, né? Por essa arte brasileira. A gente já está quase acabando, eu vou ler aqui. Fale mais sobre a repercussão de Moema, quando Meirelles tenta vendê-lo e a monarquia estava em baixa e ele foi tirado para vendido publicitário do imperador decadente. Acho que eu comentei, né? Fala. Não, vai, fala. Não, eu comentei já, basicamente, a história imediata da obra. Ela foi uma obra que foi preterida pela Academia Imperial de Belas Artes, que, em geral, adquiria imediatamente as obras do seu pupilo, que era o Vitor Meirelles, né? Um grande nome ali acadêmico. E ele, enfim, essa obra foi uma iniciativa própria dele, não foi uma encomenda, como grande parte dos trabalhos, e também não foi... Então, de algum modo, a gente pode comentar, assim, pode observar que essa obra foi tratada como sui generis, ou menos ligada àquilo que o pintor era mais representativo ou conhecido, ou que desejavam que ele pintasse mais, que eram as grandes cenas heróicas de guerra, de cenas históricas grandiloquentes, importantes para a narrativa nacional. Também a gente pode analisar que é uma narrativa
tão ufanista, você colocar a amante preferida de um português estatelada, morta na praia, sendo socorrida pelos seus contemporâneos, pessoas que viviam com ela, indígenas da mesma etnia, enfim. Então, talvez o Pedro Américo, aqui nisso que a gente estava comentando, o Pedro Américo não, o Vitor Meirelles, que a gente estava comentando na narrativa que os pintores, eles seguiam um certo projeto, mas eles tinham uma certa agência, eu acho que talvez essa seja a obra mais sintomática disso, assim, no sentido de que o Vitor Meirelles, ele compôs aqui a personagem que ele desejava representar. Talvez ele quisesse contar ou continuar ou prolongar a história dessa Moema que aparece tão colateralmente ali no livro. Então, foi um desejo dele, uma proposição dele. Então, acho que faz sentido a obra ter ficado na coleção da família. Se fosse uma obra que ele gostasse muito também. Sim. Eu acho que vamos terminar aqui só com um comentário, que fica impossível se desvincular agora dessa leitura histórica? Eu acho que essa é uma pergunta que fica para vocês, assim, que é justamente um exercício, né, que a gente tem buscado cada vez mais, não somente se desvincular dessa leitura histórica, mas de tentar propor, né, outras narrativas possíveis, outros pontos de vistas, e também para criar outras imagens, né? Sim. Então é isso, acho que fica o convite para todo mundo fazer as suas versões. Eu acho que aqui a gente tem que pensar que o livro é uma versão de uma história que aconteceu, a pintura é uma versão de um livro que foi escrito 100 anos antes dela, outras versões de Moema foram feitas, a gente amanhã vai soltar uns stories, detalhes no acervo, e essas outras versões vão estar lá à disposição para vocês verem. A gente mostrou agora da Anitta Malfatti, mas tem outras. É uma personagem que foi muito pintada por outros artistas. Tem a chance de, enfim, a partir das questões de hoje, ou sei lá, mais de 100 anos depois, né, 150 anos depois dessa pintura, colocar novos elementos que mostrem a importância ou não ainda de pensar sobre essa personagem da Moema diante de toda a história do Brasil e daquilo que vem acontecendo agora com os indígenas, com a natureza, enfim. São tantas questões possíveis aí que a gente convida o público a fazer suas versões e convidamos então todo mundo a enviar seus desenhos até domingo às 11h59 da noite. A gente na segunda-feira solta o resultado e também não deixem de assistir a live amanhã da Sandra Benites com a Lilia Schwartz, que eu acho que vai ser outra boa conversa a partir da Moema e das representações indígenas, outras formas de representação indígena na arte. Gui, muito obrigada. Obrigada a todos também que estiveram aqui com a gente. E a gente se vê numa próxima. Até mais, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.